Então, um bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja nos lares, nos corações de todos nesta manhã abençoada. Gratidão aos nossos companheiros do lar Luz e Harmonia pelo convite para essa manhã, para juntos refletirmos sobre o tema espada simbólica. Lembrando antes que todos nós estamos num grande processo que não começou há pouco tempo. Todos nós estamos nessa longa jornada evolutiva de aprendizado, de crescimento, de transformação. E nós só estamos vivendo mais uma das inumeráveis etapas pelas quais nós, espíritos imortais, espíritos milenários, estamos passando há muito tempo. Somos seres que ao longo de muitas vidas já vivenciamos inúmeras experiências, já realizamos muitas coisas, e também deixamos muitas pendências para trás. Deixamos muitas mágoas, tristezas, infelicidades nas vidas dos outros. Mas, felizmente, a história humana não é apenas de erros e desacertos. Felizmente, nós temos também em nosso favor algo que já realizamos, que é o que nos conduziu até o presente. Então, gratidão a Deus por todas as oportunidades benditas que tivemos para chegarmos neste momento tão especial de nossas vidas, como foram os momentos passados e como certamente serão os momentos futuros. Todas as oportunidades para o Espírito são muito marcantes e significativas. E nesta manhã nós vamos recordar de um momento muito especial, quando tivemos aqui presente materialmente no mundo a figura incrível do Cristo, de Jesus, um ser extraordinário, ao qual temos um grande respeito e admiração, porque ele é o grande mestre que nos tem conduzido nessa longa jornada de aprendizado. E certa vez esse mestre inesquecível, quando ele estava preparando seus discípulos para que eles começassem a levar a boa nova, a mensagem do Evangelho, Jesus, então, numa das suas orientações especiais aos discípulos, disse para eles assim, e isso se encontra anotado tanto no Evangelho de Mateus quanto de Lucas: não penseis que vim lançar paz à terra. Não vim lançar paz, mas uma espada. E ele continua essa lição explicando que, a partir daquele momento, as pessoas, por causa da mensagem que ele trazia, passariam a ficar divididas mesmo dentro dos lares. Marido contra esposa, esposa contra marido, filhos contra os pais contra os filhos. E isso traria então uma luta, traria um conflito, e naturalmente que Jesus não estava utilizando a ideia de que ele vinha trazer destruição, mas as suas lições fariam as pessoas se modificarem. Ou não, porque isso dependeria de cada um. O importante dessa lição do Evangelho é buscarmos o seu sentido mais profundo, o seu sentido mais espiritual, compreendendo que a espada ao qual ele se refere é a desse grande conflito que nós passamos a ter diante do mundo, da sociedade, o conflito que nós passamos a ter principalmente com o nosso próprio ser, com as nossas próprias crenças, os nossos próprios valores. E esse conflito, todos os que examinaram atentamente as mensagens de natureza superior que vieram do mundo espiritual, por todos os mestres, por todas as vias de comunicação que o homem já teve de acesso a esse conhecimento, esse conflito todos perceberam em algum momento de suas vidas. Quando nós recebemos essas lições tão preciosas do mundo espiritual superior, nós percebemos que nós não conseguimos 100% alcançar esse ideal. Nós percebemos em meio a muitos tropeços, a muitas dificuldades, a muitos impedimentos, o quão difícil é ajustarmos a nossa conduta, a nossa atitude, aquilo que efetivamente nós somos, com aquele ideal que nós elegemos para as nossas vidas. E esse conflito leva muitos a se separarem desses ideais, a se afastarem, a não se acreditarem capazes de
corresponder às ideias superiores que adquirem. Felizmente, esse mesmo conhecimento espiritual nos mostra que nós possuímos um tempo que é próprio nosso e que nos será concedido sempre que necessitarmos. Felizmente, este mesmo conhecimento espiritual nos diz que nós precisamos também dar uma cota, sempre um pouco a mais de esforço, sempre um empenho a mais, se nós quisermos realmente modificarmos as nossas atitudes. O grande desafio é não vivermos acomodados nas circunstâncias da vida, nas condições que nós temos, e vivermos sempre justificando a nossa incapacidade de atingir esse ideal, sempre colocando ele apenas como uma realização para o futuro, porque de fato será. Seremos um dia, não sabemos quando, criaturas plenamente pacificadas, plenamente harmonizadas, plenamente em sintonia com as leis divinas. E viveremos uma paz tão incrível, um estado de alma tão extraordinário, que nós teremos então nesse futuro conhecido a felicidade permanente, real, plena, que faz o ser se sentir completamente em paz. Mas até lá, nós teremos em nossa caminhada, em nossa jornada, sempre momentos desafiadores. E daí a importância de entendermos que os conflitos em nossas vidas continuam representando este grande momento de elevação. É o grande momento do nosso esforço, em que o melhor do nosso ser deve aflorar, porque é desse momento que surge o crescimento. É dos momentos desafiadores, são dos momentos conflituosos, é que efetivamente surgem grandes oportunidades de renovação. E a nossa própria experiência de vida nos mostra isso. As nossas vivências, a nossa história pessoal é o testemunho de que, nos momentos de conforto, nos momentos de paz, nos momentos de serenidade, no momento em que nós usufruímos de tudo que é adequado e ideal para a vida terrena, nós percebemos como nós nos sentimos muitas vezes acomodados. Nos sentimos muitas vezes confortáveis com algumas regalias temporárias que a vida nos endereça. Há sim irmãos que acordam antes dos momentos desafiadores e, quando estão vivenciando momentos de paz, iniciam esse trabalho de construção, de elevação espiritual. E podemos dizer que estes irmãos são bem-aventurados. Sim, aquele que está hoje vivendo uma experiência relativamente confortável, não se percebe com provas, com lutas desafiadoras, com experiências difíceis, não observa as expiações em sua vida e encontra algo da sua vida que ele pode se dedicar para o seu crescimento interior, através do estudo nobre, através da dedicação ao próximo, através de uma autoeducação. Esse indivíduo é aquele que está caminhando na sua evolução. O grande desafio é percebermos o quanto nós podemos fazer em cada momento da vida, o quanto nos cabe da nossa contribuição nesse grande processo de renovação do mundo que começa sempre por nós mesmos. Nós que almejamos tanto uma vida nova para a humanidade, precisamos transformar as nossas vidas. Precisamos criar algo diferente daquilo que nós temos sido, ou ao menos identificar o que de bom criamos até o momento e mantermos isso em nossa experiência. Ao menos isso nós precisamos garantir, que o melhor da nossa natureza se manifeste perante a vida. O melhor do nosso ser contribua para que outras pessoas vivam em paz, vivam em harmonia, para que outras pessoas tenham o mínimo necessário para as suas vidas. Ao menos isso, precisamos garantir que as pessoas possam usufruir da nossa própria existência. Porque será efetivamente desse processo de renúncia, de libertação do nosso eu, de pensarmos exclusivamente nos nossos interesses primeiro, é que nós produziremos as mudanças mais eficazes, mais profundas no nosso ser. É quando nós nos doamos, é que nós efetivamente crescemos espiritualmente. É por isso que a vida de homens extraordinários, de mulheres incríveis, que estão repletas em todas as culturas, em todas as sociedades, trazem para nós um estímulo e são admiráveis.
histórias de pessoas que devotaram a sua vida ao próximo, em ajudá-lo, servi-lo, fosse através da sua profissão, fosse através de doações, fosse através das suas palavras, das suas atitudes. Pessoas que se devotaram aos outros e que fizeram isso não porque esperavam recompensas, não porque esperavam o amor em troca, mas faziam porque em si já traziam esse amor. Esses nos inspiram porque essa é a grande destinação humana, de vivermos harmoniosamente em paz e em sintonia com os demais. Mas para alcançarmos isso, precisamos superar as nossas imperfeições, as nossas limitações e permitir que floresça em nós as grandes realizações que somos capazes. E para que consolidemos essas mudanças e consigamos realmente produzir essas mudanças, precisamos adquirir essa consciência, essa crença profunda de que nós somos seres perfectíveis. Todas as mudanças começam a partir do momento que nós acreditamos que elas são reais. Todas as realizações se concretizam quando nós passamos a admiti-las como possíveis. Quando nós acreditamos que nós somos incapazes, limitados, imperfeitos, ou simplesmente dizemos, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou aguardar uma próxima vida para produzir algo novo, nós estamos limitando o nosso potencial transformador. Nós estaremos, na verdade, guardando essa espada simbólica a qual Jesus se referiu quando instruiu os discípulos. Nós estamos nos afastando deste grande trabalho de renovação. É necessário que empreendamos essa jornada de confronto com o nosso próprio ser, com a nossa própria realidade, e passemos a nos conhecer de modo mais profundo, de modo mais significativo, de modo mais marcante. É fundamental para aquele que deseja realmente superar esses conflitos que nós temos com a vida, com os outros, que passe a se conhecer, passe a se reconhecer como alguém que possui o potencial de transformação e que ainda não realizou o que é necessário. É fundamental que saiamos dessa acomodação de vida que muitas vezes nós vivemos por conforto, por conveniência, em que nos acomodamos em vivermos simplesmente uma realidade comum, em vivermos simplesmente uma experiência em que estamos limitados, então, pela rotina e pelos interesses mais imediatos. É fundamental para quem quer vencer esses conflitos espirituais, os seus conflitos íntimos, as suas tendências inferiores, a sua imperfeição. É fundamental que o indivíduo ele se conheça. Daí recomendações inúmeras que nós tivemos sempre nesse sentido, desde épocas remotas, desde a época de Sócrates, desde a época de Jesus, passando por todos os sábios de todas as filosofias, de todas as ideologias religiosas que pensaram em algum momento em o homem produzir algo de melhor de si mesmo, a ideia do autoconhecimento ela se torna fundamental. Então nós precisamos nos conhecer e não há forma mais profunda de conhecermos a partir da perspectiva do outro, a partir do que o outro pensa e fala sobre nós. Não que nós vamos admitir que tudo é verdade, que tudo está correto, mas o que o outro diz e o que o outro nos devolve diz muito, sim, daquilo que nós estamos sendo para eles. Quando dedicamos amor, quando dedicamos caridade, quando dedicamos compreensão e perdão ao outro, nós passamos a criar nele a predisposição em ser assim. E em algum momento ele se transformará. O grande desafio é aguardarmos este momento, é esperarmos que o outro ofereça o seu melhor. Mas é simples também encontrarmos a solução para isso. É pensarmos o quanto nós desejamos que as outras pessoas nos aceitem, o quanto nós queremos que as pessoas nos acolham exatamente como nós somos. É a partir desse momento que nós conseguimos vencer as nossas dificuldades. É a partir deste momento em que nós aceitamos a realidade do outro que nós passamos a compreendê-lo e estarmos em condições melhores de ajudá-los.
E para isso é necessário que nós abandonemos o espírito da crítica, a tendência que temos de estar sempre censurando, de estar sempre condenando, a tendência que nós temos de exigir algo que nós ainda não realizamos em nós mesmos. O grande desafio é nós permitirmos que as pessoas sejam exatamente como elas são e de nós, sim, cobrarmos aquilo que é possível ser realizado a cada momento. O grande desafio do mundo é julgar menos o outro, é condenar menos os outros e vivenciar um estado de compaixão mais profunda, de misericórdia mais profunda. E isso traz mudanças importantes, porque quando passamos a pensar e sentir assim, nós produzimos uma mudança vibratória no nosso ser, uma transformação na natureza dos pensamentos que nós emitimos. E esses pensamentos, eles passam a se agregar, a se fundir, a se unir a milhões de outras que pensam como nós. Há inúmeros seres que também vibram nessa ideia, nesses princípios de aceitação, de amor, de renúncia, de compaixão. E isso fortalece em nós a disposição, como também fortalece no outro as suas disposições para o bem. Porque essa grande corrente mental que nós criamos em torno do planeta, que une pessoas de diferentes localidades do mundo físico e espiritual, passa a interferir de modo muito mais positivo, de modo muito mais eficaz sobre toda a coletividade. E essa é uma das grandes lutas que nós temos nos nossos dias. Não permitir que a nossa mente, a nossa casa mental, acolha as influências de natureza inferior que são tão intensamente disseminadas por tantas formas, por tantas maneiras diferentes. Então, para os que foram rápidos e entraram de novo, bem-vindos. Retornamos. Me perguntaram se você gravou, que eu falei que Tô você gravando. estava gravando. Então tá. Sim, estamos gravando. Então tá. Estamos gravando. Então é desse nosso grande esforço, dessa nossa grande dedicação em aceitarmos as pessoas como efetivamente elas são e não cobrarmos o que elas ainda não são capazes de oferecer, é que nós conseguiremos essa grande obra de transformação. E essa será uma das formas que venceremos nessa grande luta que começou quando nós começamos a despertar para a renovação espiritual, para o crescimento interior. Quando começamos a abandonar as nossas ações mais instintivas, os nossos interesses mais básicos e começamos a antever algo além do que a vida material nos oferece, é a partir dali que nós começamos essa transformação. Mas ela se consolidará quando passarmos a exercer menor julgamento, menor exigência sobre os demais. Quando passamos a viver assim, nós conseguimos encontrar a paz que nós aguardamos e desejamos ansiosamente. Quando Jesus preparou os discípulos para esse grande trabalho que eles teriam de levar a boa nova, de semear nos corações, ele os alertou de que essas dificuldades estariam no seu caminho, estariam presentes, porque eles encontrariam pessoas que não compreenderiam esses ideais superiores. E de uma certa forma, todos nós experimentamos isso em nossas realizações. Quando nós tentamos abandonar o homem velho, o homem antigo que já fomos, nós começamos a perceber que as pessoas passam a ter algum tipo de rejeição a essas atitudes. E nós, muitas vezes, vacilamos diante dessa situação. Abandonar a velha zona de conforto dos amigos, dos familiares, na forma como antes eles nos viam e que para eles era algo agradável, ou assumirmos de que nós temos o direito de sermos algo diferente, algo aquilo que nós idealizamos. É daí que começam a surgir, então, a necessidade de termos mais empenho, mais esforço nesse grande processo educativo. E muitos questionam como conseguir essas realizações, como produzir essas mudanças em nós. As transformações, elas dependem essencialmente, então, como já disse anteriormente, do quanto nós cremos no nosso potencial.
o quanto nós admitimos que somos seres perfectíveis, o quanto nós acreditamos que nós somos seres que estamos aqui não para viver apenas uma vida material de satisfações imediatistas, mas que estamos aqui num processo de transformação e crescimento. E onde encontraremos essa convicção? Como ela pode surgir em nós? É dessa busca intensa do conhecimento espiritual superior. É dessa grande e intensa atividade de instrução espiritual que nós devemos realizar em todos os momentos de nossas vidas. É dessa grande e intensa atividade que nós teremos de buscar aprender cada vez mais sobre a vida espiritual, as leis espirituais que regem a vida humana. É desse nosso grande esforço que hoje realizamos de buscar o conhecimento. Mas nunca fazer isso de uma forma desesperada, buscando ideias sem refletir, buscando conhecimento sem absorvê-lo de fato, sem meditar profundamente, separando aquilo que efetivamente é bom e positivo daquilo que é apenas criação transitória do homem, apenas teorias que possam ser, em outras épocas, refutadas. Nós devemos, para aqueles que desejam sim esse crescimento espiritual e essa transformação, ou aqueles que desejam vencer essa grande batalha íntima de renovação, buscarmos as fontes do conhecimento espiritual mais límpidas que existem. Aquelas que foram produzidas por aquelas criaturas que demonstraram os princípios que elas apregoavam, que demonstraram as ideias que elas eram portadoras. Esses são os seres, então, que podem nos indicar ali qual o grande valor das ideias que eles têm. Porque falar do bem, falar do amor, falar da verdade é algo relativamente simples, mas demonstrá-lo pelas suas ações, pelas suas atitudes, é algo mais profundo, é algo que é mais complexo. E isso serve para entendermos, se nós quisermos semear algo no coração dos que conosco convivem, que nós transformemos as nossas vidas realmente dentro desses princípios que nós abraçamos. Que essas ideias não sejam apenas ideias que nós pronunciamos e reproduzimos indiscriminadamente, mas que a nossa mensagem seja traduzida pelas nossas ações, pelo nosso modo de ser. Nada depõe mais a um ideal do que a incoerência, do que a falta de legitimidade daquele que leva esse ideal adiante. Nada depõe mais contra uma mensagem de natureza espiritual do que a incompatibilidade da vida daquele que é portador dela. Então, se nós quisermos realmente produzir mudanças junto às pessoas que conosco ali compartilham a existência, nós necessitamos demonstrar em nossas ações aqueles princípios que nós acreditamos. É dessa forma que nós estaremos fazendo a divulgação mais eficiente, mais profunda e mais meritória para o outro e para nós mesmos. E nessa grande tarefa de crescimento, de elevação, nós viveremos muitas batalhas que perderemos, em que as nossas imperfeições se manifestarão de forma muito intensa. Nós poderemos até nos desanimarmos e pensarmos que somos incapazes dessa transformação. Mas há um recurso que ele é infalível, um recurso que é muito eficaz, que eu diria que é a força mais poderosa que hoje nós detemos em nossas vidas. É uma das possibilidades maiores que nós temos de mobilizar energias, forças, fluidos e outras naturezas de elementos e forças que existem no mundo espiritual e que muitas vezes passa apenas como um mero ato ritual, uma mera obrigação que nos recomendaram e que na dúvida nós fazemos. Mas nós esquecemos que o grande poder dela está dessa força exatamente no quanto nós acreditamos na sua eficácia, no quanto naquele momento nós realmente aceitamos que essa força é real, poderosa e existente. E esse grande recurso que nós temos, que para muitos passa como apenas algo de tradição, mas de fato ela é eficaz, é a prece.
É algo que para nós é muito conhecida no meio espírita, muito explicada e que precisamos estar muito convictos de que ela realmente funciona e assim nós perceberemos os seus resultados. Quando nós nos confrontamos e nos defrontamos com as nossas imperfeições e percebemos que aparentemente as nossas forças são incapazes de nos conduzir a algo novo, ela é o recurso que nós devemos utilizar, nos ligando diretamente à fonte de tudo que existe, a origem, a causa de tudo, que é Deus. É nesse momento em que nós nos voltamos e acreditamos realmente que Ele nos ouve, que nós sentimos que a nossa disposição para nossas lutas internas continua nos tornando ali vitoriosos. É nesse momento que nós realmente confiamos que da nossa incapacidade, da nossa fraqueza, da nossa imperfeição, Deus pode nos guiar a novas realizações, a novas transformações, a nova vida. É neste momento que nós sentimos profundamente confortados, profundamente fortalecidos, nos sentimos com uma nova disposição para vencermos aquilo que dentro de nós identificamos como imperfeição. É nesse momento que nós nos entregamos de fato à oração, confiantes de que Deus nos ouve, é que ela produz realmente mudanças efetivas em nós. É ali que nós vamos perceber que Deus nos fala de uma forma muito sutil, de uma forma muito profunda, de uma forma que realmente nós não conseguimos no plano objetivo, racional, entender, mas que o estado que produzimos em nós nos revela que ali há uma resposta, que passa a ser compreendida à medida que vivemos, à medida que nos transformamos, à medida que vamos experimentando a vida. E dali vamos percebendo que a força que nos conduz é essa que pedimos inumeráveis vezes. Quantas situações nós não imaginamos que foram possíveis de acontecer para nós? Quantas experiências, quantos resultados nós não conseguimos muitas vezes entender por que isso agora? E ficamos surpresos de algo bom ter acontecido. São as respostas que nós recebemos e que vieram exatamente no momento necessário da nossa evolução. Quantos momentos em que nos sentimos envolvidos amorosamente, profundamente em paz e nos sentimos dispostos a novas realizações, é o momento em que chegam essas forças, que chegam essas energias revitalizantes que nos conduzem. Então as respostas divinas, elas são permanentes às nossas preces, às nossas orações. Elas são constantes, mas nos cabe desenvolver um sentido a mais para percebê-las. Nos cabe essa sintonia pelo pensamento. É dessa busca que nós vamos nos tornando cada vez mais intensamente ligados, mais intensamente conectados com tudo que há de natureza superior. E é isso que nos faz avançar em nossas lutas. Jesus nos disse que nós não venceríamos pela espada quando ele advertiu Pedro no momento da prisão em que Pedro feriu um soldado do templo, Malco. Naquele momento, Jesus disse, contrariando aparentemente essa ideia de que ele traria a espada, traria a luta, dizendo que não é pela violência, mas é pelo trabalho, é pelo esforço, é pela autossuperação que nós venceremos os desafios do mundo. Então a espada simbólica que Jesus disse trazer é essa da grande transformação, da grande renovação a qual nós estamos submetidos em função das leis divinas e que nos fazem avançar. Mas não será a luta travada com base na violência, com base na exasperação, com base na agressão. Será a luta transformadora daquele que se conhece, se renova, deseja, aguarda, trabalha e progride. E é assim que evoluiremos. Que a paz de Jesus, então, esteja com todos e que essas reflexões possam contribuir para o nosso crescimento. Muito obrigado a todos. Nossa, Antenor, muito obrigada. Você falando no início, me lembrei até do Manolo,
né? Quando ele fala, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, né? Que é a síndrome da Gabriela, né? Gabriela. E, Lembro dele, eu, como eu não tenho toda a graça que ele tem, eu nem me atrevo a usar o exemplo. Mas quando ele está falando, o pensamento se parte, eu lembro dele falando, e ele canta, inclusive, né? nem me atrevo. Não, mas você foi muito claro na sua explanação, e é bem isso. Se a gente não usar essa fé, não usar a prece para se conectar, né, nesses momentos que afligem, que é isso, a luta ela é interna, a espada, né, como você disse, é para essa luta interna que a gente tem, né? E se a gente usar o amor, né, com a prece, se ligando em Deus, eu acho que tudo vai ficar um pouco mais fácil. É que a gente diz que acredita, mas só falta fazer. Né? Eu acho que é esse. O convite, nesse momento, é de a gente pôr em prática, né? Aqui a Jussara escreveu. Fala. Desculpa. Não, só vi com certeza. O autodescobrimento é um processo de consciência de si e do outro também. A psicoterapia ajuda nesse processo também. Com certeza. Né? Não somos fragmentados, né? Eu acho que é corpo, mente, espírito, tudo junto, né? Com certeza, né? É isso. Então, pessoal, olha, muita gratidão. Antenor, você vai estar convocado, né? Nem convidado para voltar aqui mais vezes, por favor. Com certeza será uma alegria, viu? E você gravou a outra? Sim, gravando aqui. Estão perguntando, Antenor, qual fonte você usa para... qual fonte o Antenor se nutre para se abastecer? Olha, hoje especificamente foi inspirado de tudo aquilo que a gente já vem estudando e pesquisando em alguns momentos, né? Eu diria que para esse tema especificamente, poderíamos ficar com uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 104. Se chama A Espada Simbólica. Eu peguei o tema lá do emprestado. Que legal. Excelente. Mas na doutrina espírita, felizmente, nós temos uma síntese de tantas ideias maravilhosas que é a nossa fonte inspiradora e que certamente o pensamento de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Hamed, são espíritos que nos têm contribuído muito no nosso aprendizado. E as obras de Allan Kardec são fundamentais nesse processo também. Muito bom, excelente, Kardec básico, né? Antenor, eu vou pegar a sua gravação, eu vou gravar essa nossa parte como sendo a parte 2 e eu vou adicionar a sua como sendo parte 1, então teremos duas gravações, né? Ótimo. Tá bom? Então é isso, eu acho que alguém escreveu nada como começar um sábado de manhã assim, para quem acordou no sábado de madrugada para nos ouvir, né? Fazer uma pequena harmonização, depois receber essa palestra do Antenor. Então, meu muito obrigada. E eu acho que a forma como a gente inicia o dia, a gente dá o tom de como ela será, como será o dia, né? Então, que ele seja um excelente dia, uma excelente semana a todos. Quinta-noite tem palestra de novo e no sábado que vem estaremos aqui novamente, às 9 da manhã, tá certo? Então, um grande abraço, um beijo, um abraço bem apertado em todos. Muito obrigada, Antenor, de Gratidão coração. a minha por tudo, viu? Pelo acolhimento tão amoroso, tão carinhoso. Gratidão a todos. Aguardando o momento de nos abraçarmos e nos conhecermos pessoalmente. Pessoalmente, assim seja, assim será. Gratidão a todos, um bom sábado, viu? Ok, então. Tchau, tchau, que agora eu vou gravar, para não ter erro. Tchau. Tchau, tchau, tchau.